Olá, meus irmãos amados, aqui quem vos fala é Roberto, do canal Roberto Mendes. Tudo bem, irmãos? Hoje aqui eu estou querendo fazer um vídeo bem rápido mesmo, para falar sobre gays, né, com o casamento, né? A minha opinião, tá? A minha opinião, pelo que eu entendo do que é o Messias, o que ele veio fazer, né? E vamos lá, deixa eu falar brevemente assim o que eu acho em relação a casamento gay, né? Hoje eu estava em casa aqui e me veio a vontade de gravar esse vídeo hoje. Bem, é o seguinte, sabemos que realmente baseado na Bíblia, né? Nós vemos que realmente Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Isso realmente para que a família seja constituída, né? Deus fez homem e mulher somente, dois gêneros. Infelizmente, pessoas estão retirando, né, sua genitália para poder virar o sexo oposto. Tem pessoas agora que estão até incluindo, né, órgão genital aí para poder mudar a sua identidade, mudar a sua identidade, não um papel, identidade como ser, né, humano. Enfim, isso realmente eu não concordo. Em relação às pessoas a se unirem matrimonialmente, vamos dizer assim, eu vou dar minha posição em relação ao que o mundo oferece, dizendo que o casamento, né, religioso, gay, casamento gay religioso, isso é abominável por Deus. Sendo que, na verdade, irmãos, quem acompanha o meu canal vai saber que, na verdade, a crítica é em cima da religião. Porque o casamento de pessoas que se amam nunca, mas nunca vai ser um casamento religioso, sabe? Porque a religião já é uma mentira. Então, quem é a religião para poder julgar pessoas e falar, não, o padre não pode casar ninguém, o pastor não pode casar ninguém que seja homossexual? Quem são eles para poder falar algo sobre isso, irmãos? Quem é a religião com esses homens mentirosos para poderem usar disso e dizer que não, nós somos de Deus e a gente não celebra esse casamento porque isso é pecado, a gente fazer esse casamento homossexual, isso não é de Deus. Aí realmente é liberado em alguns países o casamento, né, perante a lei dos homens, que é no cartório, né, é no civil. Sendo que acontece, o casamento da Bíblia, como nós estamos falando da Bíblia, nunca precisou de um sacerdote, nunca precisou de um templo, nunca precisou de um homem para poder celebrar um casamento e dizer assim, eu vos declaro marido e mulher. Quem são esses homens para declarar alguém marido e mulher? Quem são esses homens? Não são nada. São homens igual a eu e vocês aí que estão me assistindo. Esses homens não são ninguém. As pessoas estão se ajoelhando perante a outro homem, para esse outro homem impor a mão sobre a cabeça, né, do casal e falando, eu vos declaro marido e mulher. Eles não são ninguém, não são nada. O verdadeiro casamento vem do Criador dos céus e da terra, pessoas que se amam, certo? Você vê que Adão e Eva se casaram em qual religião, né? Qual líder foi católico, foi evangélico, judeu? Qual líder foi que celebrou o casamento de Adão e Eva, de Abraão e Sara, né? Saraí, José e Maria, enfim, de toda a comunidade judaica ou comunidade antes de existir qualquer tipo de religião, os homens, quem se casou
celebrando uma missa ou um culto. O Messias participou de uma festa de bodas, uma festa, no caso, era judaica, não era o sacerdote, eles não iam para dentro do templo celebrar casamento no templo, e até porque o próprio Messias, sendo filho do próprio Criador dos céus e da terra, por que não foi ele que celebrou aquele casamento? Porque o intuito de casamento não é esse, o intuito de casamento é o homem larga pai e mãe, una-se a sua esposa, vira uma só carne. Aí vamos cair de novo sobre o casamento homossexual. Realmente o Criador fala, o homem larga pai e mãe e una-se a sua esposa. Realmente o Criador quer o casamento entre homem e mulher. Esqueçam o casamento e religião. É casamento vindo do Criador. É casamento que o Criador cria, né? Que é o homem e a mulher que se encontram por um destino, por um caso que Deus coloca um perante ao outro, a qual eles se amem, se respeitem, viram uma só carne, com o mesmo pensamento, com todos os ideais, os dois caminhando junto. Isso já é o casamento. Casamento não é celebrar numa instituição religiosa, pelo contrário, dentro de uma instituição religiosa, são homens igual eu e você lá que se intitulam líder espiritual para poder enganar pessoas e dizer, não, eu celebrei o casamento. Isso, você quando faz o casamento religioso, você já se atrela àquela religião, se atrela, você já fica logo fixado, já introduzido, né? Eles fazem, na verdade, eles fazem o batismo, mergulho em águas, que é para introduzir as pessoas dentro da denominação deles, a qual nem João Batista, nem ninguém, o intuito não era esse. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre batismo. Então vocês veem que não tem nada com que os homossexuais ou qualquer pessoa, qualquer casal tema em... Eu não sou casado numa religião, nenhum padre me casou, nenhum pastor, né, entre aspas, me casou, porque não é esse o intuito. O intuito, se isso viesse do Criador dos céus e da terra, esse casamento, né, que as tradições humanas imputaram na cabeça das pessoas, se fosse vindo do Criador, ninguém se separaria. Não é o que o próprio Evangelho diz, o que Deus uniu, só que na verdade é assim, o que Deus uniu, que o homem não separe, é uma ordem para que não venha uma outra pessoa interpor ao casamento daquele casal que Deus uniu. Mas uniu como? Com uma cerimônia religiosa? Não, uniu pelo amor, é simplesmente pelo amor. Então, não adianta, irmãos, evangélicos, católicos, dizerem, não, eu não aprovo o casamento gay. Quem são vocês, católicos e evangélicos, para poder dizer quem casaria? Vocês líderes, né, principalmente. Ah, mas vão pegar lá Romanos 1. Não, mas lá Romanos, a carta de Paulo para Roma, né, fala dos homossexuais, né, fala dos homens, e homem com homem, mulher com mulher, que realmente era a ira de Deus, caiu sobre eles. Mas se vocês lerem o contexto, irmãos, fala assim, realmente, Paulo, a visão de Paulo falando realmente que isso seria, sabe, a ira de Deus cairia sobre as pessoas. Mas se vocês lerem o contexto todo, tem muito mais coisas ali que são abomináveis pelo Criador, que vocês religiosos, você que eu digo, aqueles que estão chegando no meu canal agora, que não são despertos e ainda seguem uma religião e acham que estão seguindo a religião, estão fazendo o certo. Sendo que, na verdade, ali dentro do contexto de Romanos, tem coisas até muito mais graves do que o próprio homossexualismo. Até porque eu não consigo enxergar o homossexual como pessoas que estão naquele grande dia do julgamento, a qual o Pai separará as ovelhas dos bodes, né? Que está lá em Mateus 25. Aquelas pessoas que ajudam uma a outra serão as ovelhas, e as que fazem mal, elas são os bodes, e os bodes serão excluídos, né, do Criador. Não consigo enxergar. Sabe por que eu não consigo enxergar? Porque em João 13, o Messias fala assim: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vós sois os meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Eu vejo homossexuais
muitos que já passaram pela minha vida, pessoas muito mais maravilhosas, muito mais dignas, honestas, respeitadoras, educadas do que muitos religiosos, e muitos mesmo, entendeu? Você vê a diferença, você chega para ser atendido num local, o carinho que o homossexual ele trata. Um dia desse, eu e minha esposa, nós fomos numa loja de telefonia celular aqui no Rio de Janeiro. Nós entramos na loja, parece que muitas pessoas não estavam muito afim de atender, né? Mas, de repente, surgiu um rapaz homossexual. Ele veio com uma educação, uma gentileza, sabe? Tão maravilhosa, que se eu sou o próprio Criador naquele momento ali, sendo atendido por aquela pessoa, a forma de carinho, de amor que ele tratou o próximo, sabe? Eu traria a salvação da alma dele. Então, como é que eu vou julgar uma pessoa por ser homossexual? Por mais que tenha ali no Evangelho a visão de Paulo, tem Deuteronômio também falando algo sobre isso, né? Só que você vai vendo que são passagens que até fala que isso é uma prática, o pai não gosta, né? Até fala sobre isso, mas não também que ali já diz que nem quando o Paulo, né, fala para Coríntios que os afeminados não entrarão no reino. Só que ali também no original a palavra, vocês pesquisem, irmãos, eu não vou ficar dando tudo mastigadinho não, deixa que o Espírito do Pai designe em vocês até o correto. Aqui eu estou dando o meu parecer, tá? A minha opinião. Então você vê que ali Paulo fala os afeminados, fala homem, né, como se fosse afeminado, passando para mulher, mas ele não fala as mulheres masculinizadas também não entrarão, que são as lésbicas, né? Então ali não fala isso. Aí você leva a crer que no original a palavra afeminado não é bem isso. Não quer dizer que os gays não entrarão no reino dos céus, até porque, por exemplo, o próprio Messias, ele andava com vamos dizer assim, que houvesse naquela época até gays, assim como haviam prostitutas, a qual vieram os sacerdotes e falaram, ele come com os pecadores, e ele falou, é mais fácil uma meretriz entrar no reino dos céus do que vós. Quer dizer, se ao mesmo tempo Paulo recrimina a prostituição, né, no próprio livro de Romanos, como é que ele mesmo, como é que o próprio Messias diz que é mais fácil entrar uma prostituta do que um próprio líder religioso, do que uma pessoa religiosa, né? Então, assim, gera uma, vamos dizer assim, não vou dizer ambiguidade. O Paulo falou na visão dele, o Messias, na visão vinda do Pai, né? Ele falou que é mais fácil uma prostituta entrar do que um líder religioso ou uma pessoa muito religiosa. Então, se o próprio Messias falou que a meretriz, né, a prostituta entraria, aí Paulo vai em Romanos e diz que prostituição também não entraria no reino dos céus. Então eu já acho que o próprio Paulo faz já um pré-julgamento do que o Criador vai fazer naquele grande dia, sendo que o próprio Filho, o Messias, ele falou, nem eu sei o que o meu Pai irá fazer naquele grande dia, nem eu sei quando será esse dia, entendeu? O próprio Messias informou isso. Então, quando a gente pega a visão de Paulo, muitas das vezes ele era usado pelo Espírito do Pai. Sim, muitas das vezes ele falava dele também. Então eu tenho a visão de que os gays, se eles estão se unindo, tendo relações sexuais, eu não sei se isso perante ao Pai terá um peso para ser julgado, certo? Eu não sei. Eu peço que vocês leiam Romanos 1, mas leiam Romanos 1 todo, porque ali em Romanos 1 fala tanta coisa que cai também para pessoas religiosas, que se você for analisar ali, então, se o casamento fosse para ser religioso e o casamento gay não pudesse ser liberado, não vou te dizer, pessoal, que eu estou apoiando que tenha casamentos gays. Não estou dizendo que aprovo nem desaprovo, eu só estou te dizendo que naquele grande dia, eu já falo logo no dia do julgamento, eu não falo aqui na terra, entendeu? Aqui na terra, quem crê que a vida boa aqui na terra, que aqui que é a vida eterna, a pessoa está ferrada. Não é aqui, entendeu? Eu falo de coisas celestiais. Eu vejo que, eu acho que o Pai não levaria muito em consideração esse tipo de prática, sabe? Eu acho que, não, reafirmando, não vou dizer que eu concorde, assim como em Romanos 1 fala tanta coisa ali. Eu vou abrir aqui, irmãos, só para a gente ler rápido.
para a gente ver aqui as outras coisas que Paulo fala em Romanos sobre, além do homossexualismo. Eu vou ler rápido. Romanos 1,29 fala assim. Antes ele já está falando realmente sobre, vamos dizer assim, homossexualismo. Mas logo depois ele fala assim: iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano. Olha só, engano. O que mais tem dentro da religião é engano. Então, se fosse para ter casamento, não liberar casamento gay, então também não liberar casamento para ninguém. Olha quantas indagações aqui, quantas maldições não são liberadas. Eu vou voltar, irmão. Eu sempre gosto de voltar para que caia na mente de vocês. Ó. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição. Olha só, e o Messias falou: é mais fácil a prostituta entrar no reino dos céus do que vós. Falou para quem? Exatamente para os religiosos aí, ó, que julgam as pessoas. Ó. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja. Dentro das denominações religiosas, o que mais tem inveja, um irmão com inveja do outro. Se um compra um carro, o outro diz logo: não é possível, ele conseguiu comprar um carro, agora eu tenho que comprar um melhor do que o dele. Eu estive lá dentro, eu sei como é que funciona. Ó, homicídio, o que mais estão fazendo lá dentro? Não é homicídio só físico, não. Dentro das religiões é pior do que físico. São homicídios espirituais, estão matando as pessoas espiritualmente. Olha que coisas terríveis são feitas dentro das denominações religiosas, e os religiosos julgando os homossexuais, que são pessoas maravilhosas. Homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores. O que tu mais vê dentro das denominações religiosas também, murmuradores. Que Deus é esse que eu estou servindo? Eu dou dízimo, eu dou oferta. O irmão aqui do lado conseguiu comprar um carro, uma casa. Que Deus é esse que não me abençoa? E é um absurdo, porque realmente o Deus que eles estão servindo nunca foi nem nunca será o Criador dos céus e da terra. E sim é Mamon que eles adoram. Então eles ficam revoltados quando o Mamon não serve a eles. Eles servem a Mamon. Então vamos lá. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, que mais fazem? Injuriadores, que mais fazem? Soberbos, os que mais fazem. Principalmente o pastor também, né? Com aqueles relojões, a terno e gravata da melhor qualidade, os melhores sapatos, para quê? Para se diferenciar dos coitadinhos que estão sentados no banco. Eles adoram ser nariz em pé. Presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Olha quanta coisa, irmãos. E eles só sabem falar que é pecado o homossexualismo, mas olha quantas coisas de errado o Criador abomina, né? No caso Paulo tem as conclusões dele, e realmente faz sentido, né? Mas olha só, ó, desobediente aos pais e às mães, néscios, infiéis nos contratos, o que eu mais vejo aí é evangélico, cara. Eu já tomei tanta pernada de evangélico, tanta pernada de pessoa religiosa que se julga pura, sabe descumprir acordo, só sabe dar pernada nos outros. Vamos lá, não generalizando, tá, irmãos, mas a grande maioria de pessoas que passaram pela minha vida e me deram problema, a maioria foram evangélicos. Sem afeição, ó, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E para terminar, no versículo 32, os quais conhecem a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, irmãos, o que acontece? Estão liberando casamentos para todas essas coisas erradas dentro das religiões, como se as religiões deles, os casamentos deles fossem certos. Estão liberando, então estão consentindo com essas práticas também. Por que vem falar só dos homossexuais? Enfim, não podemos julgar ninguém, irmãos. Não podemos julgar ninguém. Eu vejo que naquele grande dia
nós iremos nos surpreender. Nós iremos ver pessoas da Umbanda que eram julgadas pelos religiosos, né, evangélicos, de que eles não entrariam. Nós veremos muito gays e não veremos muito pastores, padres, enfim, pessoas religiosas. Bom, a minha conclusão e o que eu acho de casamento homossexual é esse o meu pensamento, tá? Se eu tô certo ou não, também peço que os irmãos também não me julguem, porque só o Criador sabe de todas as coisas e temos que respeitar todas as opiniões e principalmente respeitar pessoas que é o principal, sabe? Nós temos que respeitar pessoas. Agora, ideias, a gente pode concordar ou discordar, mas sem atacar nem agredir ninguém. Tá ok, irmãos? Fiquem todos na paz aí e tudo de bom, até o próximo vídeo. Tá ok? Fui!